Oi, amiga, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu me chamo Cristiane e hoje eu vou te mostrar os segredos para ter uma ótima durabilidade. E antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber toda semana uma aula nova. E curtir se eu te ajudei. Bora lá pro conteúdo? Normalmente, sobre a retenção, a maioria das lashes, elas colocam referente à cola, mas não é bem assim, tá? Tem muitos outros fatores que englobam tudo isso para a gente ter uma ótima durabilidade de até 30 dias. E eu vou te trazer 5 segredos para que você tenha uma ótima durabilidade. Primeira e a mais importante, a preparação pré-aplicação, que é basicamente você higienizar, tá, os cílios da cliente. Eu uso sempre a nossa queridinha da Cherry, tá? Você pelo menos precisa limpar de 1 a 2 vezes. Por quê? Tirar toda a sujeira, toda a maquiagem, tá? Por quê? Porque a cola ela não adere em superfície oleosa, suja, tá? Então, por isso que a gente higieniza pelo menos 2 vezes. E para isso, para a gente ter uma boa durabilidade também, é a gente ter ótimos produtos, tá? Por quê? Você precisa pelo menos investir em uma espuma que seja específica para a extensão de cílios. Por quê? Porque ela vai limpar tudo que precisa ser limpo nos nossos cílios, tá? Se você usar um shampoozinho Johnson, ele não vai limpar totalmente. Por quê? Porque ele é feito para bebê, para não agredir a pele, para não danificar nada, para não tirar toda a proteção do bebê, tá? Então, por isso que a gente usa espumas específicas para cílios. E também, após a limpeza dos cílios, a gente usa Prime. Mas quando usar o Prime? Que horas usar? Como eu sei que os cílios dela é oleoso? Como eu sei que os cílios dela é fino demais para usar? Então, você precisa usar, você tem que ter pelo menos 2 tipos de Prime no seu carinho. Um que a gente vai usar em cílios finos, em cílios bem frágeis, tá? E outros, os fios mais grossos, os fios oleosos. Por quê? Porque a cola, ela só adere em superfícies levemente alcalinas. Porque é o seguinte, o nosso cílios, ele é ácido, tá? Ele não é neutro, tá? Então, assim, a cola, ela só adere em superfície levemente alcalina. E o que que é isso? É o pH da nossa pele, tá? Todo o nosso corpo tem um pH. O nosso cílios tem um pH, a nossa pele, a pálpebra tem outro, o nosso braço tem um, tá? Então, a gente precisa seguir os pHs, tá? Porque como a cola não adere em superfície ácida, nós precisamos usar um prime para ajudar o fio e a cola se durar, né? Então, o que que a gente faz? A gente vai usar prime, sempre, tá? Então, é o seguinte, o nosso olho, ele é ácido, né? Então, a gente usa um prime neutro, que aí ele ajuda a aderir à cola, tá? Então, quando o nosso fio, ele é muito grosso, nós limpamos várias vezes o fio para que tire toda a oleosidade, né? Para que a cola consiga aderir bem o fio. Então, o que que nós usamos? Você precisa sempre procurar um prime neutro, tá? Então, tem vários. Por exemplo, eu uso esse aqui da Lash Go, o Aqualash, mas nós temos da Unilashes também, que também, todos eles são um custo-benefício bem bom, tá? Então, aquele que você for comprar, indiferente, mas você precisa procurar um prime que seja neutro, tá? Não vamos usar um prime ácido pro fio ficar mais ácido, porque aí a cola ela vai colar uma falsa colagem, que é aquela que quando você cola, vai fingir que colou, depois quando tu for pentear, caiu tudo, tá? Então você tem que cuidar muito bem isso. Outra coisa super importante é a acoplagem no fio, tá? Você tem que ver se o fio está totalmente colado na nossa base dos cílios, tá? Não você vai pegar os cílios e apenas colar e deu. Porque depois quando tu for pentear, ele não vai ficar. Ou a cliente vai para casa, depois de 2 dias já caiu tudo. O que você vai precisar fazer? Você vai pegar o fio, você vai
certificar que tá bem coladinho a base toda no fio e pressionar um pouquinho para ver se ele tá realmente colado. Se ele estiver, não vai cair e aí vai durar bem mais. Terceiro ponto é sobre o adesivo. O que é o adesivo? É a nossa cola que a gente usa, tá? Então, assim, você precisa ficar atenta ao que o fabricante informa, tá? Por exemplo, a minha cola é de 25 a 75%. Então, nós precisamos cuidar da nossa umidade, que ela esteja nesse nível. Mas, assim, eu sempre indico vocês a ficarem com a umidade entre 60, 50, 60 a 80%. Por quê? Porque você tem que cuidar o seguinte: a nossa cola, ela cola mais rápido se a nossa umidade estiver alta, tá? E também ela fica mais lenta se a nossa cola estiver com a umidade mais baixa, tá? Então, o que você precisa cuidar? Você precisa ter um higrômetro. Ali ele vai mostrar a porcentagem da umidade e você vai conseguir cuidar se tá boa ou não. Por quê? Porque a nossa umidade, quanto mais alta, mais rápida. Então, você tem que cuidar também, ela precisa estar equilibrada. Por quê? Porque se ela estiver muito alta, lá por 90, 85, 80, ela já vai ficar muito rápida, tá? Então, vamos supor, essa daqui, a minha cola, ela é de meio segundo. Se a minha umidade estiver lá em 80, 90, a minha cola de meio segundo vai ficar muito mais rápida. E aí, ela pode ocasionar uma falsa colagem, que nem eu falei também. Que é aquela que você cola, ela finge que colou, depois quando tu for pentear, não tá colada, tá? Então, você tem que cuidar muito a umidade. Se a umidade estiver baixa, o que a gente faz? Nós usamos um umidificador. Então, você precisa pelo menos ligar 30 minutos antes da cliente para que a umidade fique ali, né? Para a cola pulverizar, para ter uma boa durabilidade. Se ela estiver muito baixa, você vai pegar, usa um ar-condicionado, abre uma janela para o ar circular. Quarto segredinho é sobre a cliente, tá? Não adianta ter um bom trabalho, trabalhar bem, fazer bem certinho e a cliente não cuidar. Então, o nosso dever é explicar, ensinar a cliente a lavar os cílios, a como cuidar, a pentear, tá? Porque a maioria, ela acha que se não limpar, vai durar, tá? Então, você precisa dizer para ela que quanto mais ela lavar, mais ela cuidar, mais vai durar. E também tem sobre o metabolismo. Ela precisa estar bem, ela precisa beber água, ela precisa se cuidar, tá? E se ela tiver metabolismo muito rápido, consequentemente, vai crescer mais rápido os cílios. E aí o que acontece? Vai cair mais rápido e aí você vai ter com o que você informar, tá? Ela vai dizer: "Nossa, meus cílios cresceu muito, o que aconteceu?" e tal. E também você precisa cuidar, que tem cliente que não sabe que os cílios caem. Ela vai olhar e vai dizer que tá caindo, ela vai dizer que foi tua culpa, que ela tá perdendo os cílios. Então, antes dela ir para casa, você precisa informar ela que os cílios têm ciclo de crescimento, eles nascem, crescem e morrem, tá? Então, você precisa informar elas que ele tem um crescimento. É isso, amiga. Esses são os 5 segredinhos da durabilidade de até 30 dias. Se você seguir todos esses passos, eu te garanto que você vai ter 30 dias certinho. E se você quiser aprender mais sobre extensão de cílios, tendências, eu tenho aqui embaixo um link de um grupo do meu pré-lançamento do meu curso. Se você quiser saber mais, entra no nosso link e fica por dentro de tudo. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo!